Olá, igreja! Bom dia! Que alegria ver que você escolheu se conectar com a gente hoje. Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, que alegria, Senhor, saber que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que alegria, Senhor, saber que a tua graça nos alcança. Somos muito gratos e felizes, Senhor, por saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos aceita e que o Senhor nos guia todos os dias. Queremos te agradecer, Senhor, pela semana que tivemos e desde já te agradecer pela semana que está à frente de nós. Te pedimos, Senhor, que venha impactar cada lar aqui, cada família aqui representada. Que o teu poder, o teu Santo Espírito venha inundar cada família, cada lar, e que a mensagem de hoje venha penetrar no mais íntimo e profundo de cada casa, de cada lar. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Bom, para você que vai fazer anotações, o tema da mensagem de hoje é o rei que se entrega. Você já percebeu como quando alguma coisa dá errado, nossa primeira reação é tentar assumir o controle. Perdemos o emprego e queremos resolver tudo em um dia só. Recebemos um diagnóstico e já pesquisamos 1000 soluções. A gente, muitas das vezes, alguém nos machuca e pensamos imediatamente em como nos defender daquele machucado, daquela ofensa. E somos uma geração que acredita que controlar tudo é sinônimo de segurança. Somos uma geração que pensa que a gente tá pelo poder de tudo, pelo controle de tudo. E aqui, em João 18, mostra um homem completamente diferente. Ele sabe que será preso. No caso, eu estou falando de Jesus. Ele sabe que será preso, ele sabe que será traído, ele sabe que será condenado. E mesmo assim, ele não foge. Mesmo assim, ele caminha em direção ao sofrimento. Porque ele sabe exatamente quem ele é. E ele sabe exatamente quem está levando ele até aquele lugar. Ele sabe que quem está guiando ele é o próprio Deus. Então, eu quero que você grave isso na sua cabeça, ok? A partir do momento em que a gente abre mão do controle e permite que Deus nos guie, tudo já deu certo. Amém? C.S. Lewis disse uma vez: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E Jesus, ele é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo disso. Ele não pensava nele, ele sempre pensava no outro, ele sempre pensava no próximo. E eu te pergunto, quando a pressão aumenta, você tenta controlar Deus ou você continua confiando em Deus? Continua confiando no controle de Deus. Pare para pensar, pare para analisar. Enquanto isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os discípulos e atravessou o vale do Cedom. Do outro lado havia um jardim, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reuniu ali com os outros discípulos. Observe que o jardim é o ponto principal aqui do rolê. Jesus, ele vai para um jardim. João faz esse detalhe de propósito. O pecado, ele entrou no mundo através de um jardim. Lá atrás em Gênesis, no Jardim do Éden. E agora, em outro jardim, começa a obra que derrotará definitivamente o pecado. Aqui no Jardim do Getsemane é onde Jesus, ele espia por nós, é onde Jesus, ele é preso, capturado, é onde tudo começa. Tudo através de um jardim. Tudo se conecta. Primeiro, o Adão desobedeceu.
E agora o último Adão obedece até a morte. E o texto também falou sobre Judas. Judas conhecia aquele lugar, verso 2. Observe que Judas sabia onde encontrar Jesus, porque Jesus tinha o hábito de estar naquele lugar. O lugar de oração era conhecido pelos discípulos. Quem convive com você sabe onde encontrar você na presença de Deus. Então, observe. Jesus, ele sempre estava ali, no jardim secreto com Deus, com os discípulos. Imagina quantas histórias, quantos milagres, quantos testemunhos, quantas mesas aqueles homens não viveram ao lado de Jesus naquele jardim. E hoje você tem esse privilégio, essa oportunidade de estar conectado a um jardim. A The Garden, ela é esse jardim para que você possa se conectar e se preparar para ir para o paraíso. Você tem noção disso? Você tem a mentalidade disso? De que você pode se conectar de novo com o jardim e seguir o exemplo do Salvador Jesus Cristo? Agora eu quero que você observe. Judas, ele chega junto com os guardas e junto com o sumo sacerdote. Esse é um ponto muito importante que eu vou voltar nele depois. Judas, ele chegou com os guardas ali e Jesus, nosso mestre, ele chega ali e pergunta para eles: quem vocês procuram? E aí os caras falam: pois bem, estamos procurando Jesus de Nazaré. E aí isso revela algo extraordinário. Jesus era tão comum fisicamente que os soldados, eles não conseguiam identificá-lo. Jesus, ele era tão igual a mim e a você, que quando o próprio Jesus chega diante deles e fala: quem vocês estão procurando? E eles falam: Jesus. Eles estavam falando diante de Jesus: estamos procurando Jesus. Ele era tão igual a mim e a você, que eles não conseguiram saber quem era Jesus. Você tem noção disso? Dos 4 evangelhos, nenhum dos escritores, nenhum dos autores vai narrar para você como era Jesus por fora. A gente tem o hábito de chegar em algum lugar e falar: ah, sabe aquela loira? Ah, sabe aquele homem alto? Ah, sabe aquela pessoa? Nenhum deles vai falar como Jesus era por fora, porque Jesus era tão perfeitamente lindo e belo por dentro que não tinha como descrevê-lo em palavras. E aí, Jesus responde: eu sou. No original do grego, a expressão é ego eirmi. É a mesma expressão usada por Deus lá em Êxodo 3. João mostra que, por um instante, a glória divina rompeu o véu da humanidade. Por uma fração de segundos. Aquela frase, eu sou. Porque os guardas falaram: ah, estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: eu sou. Naquele momento, os guardas, com o tamanho poder de Deus, caíram de joelhos dobrados no chão, com o rosto em terra. Vem aqui no verso 6 para você ver isso. Quando Jesus disse: sou eu, ou em outras traduções, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Perceba, eles não derrubaram Jesus. Eles foram derrubados pela presença de Jesus. Ele não foi preso porque ele era fraco. Ele foi preso porque decidiu se entregar. Observe, quando você está diante do rei, você não consegue ficar de pé. Você não consegue conter as lágrimas. Você não consegue falar. Quando você está diante da presença do eu sou. Acabou. Você vai cair com o rosto em terra, dobrado, diante da magnitude, da glória de Deus, da soberania, do poder, da santidade, daquele lugar secreto que você tem entre você e Ele.
E esse jardim era esse lugar para Jesus e os discípulos. Era o lugar onde Jesus e os discípulos encontravam com Deus face a face, falavam com Ele. Eles dobravam os joelhos. Isso é muito lindo. Mesmo diante da cruz, vem aqui no verso 8. Se é a mim que vocês procuram, deixe ir embora esses homens. Mesmo diante da prisão, Jesus ele continua pensando nos outros. Isso é humildade. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Mesmo diante de tudo isso, Jesus ele parou para pensar e olhar nos discípulos. Então, observe. Quando você está na presença do Senhor, você não pensa mais em ti. Você pensa no outro. Você pensa no próximo, que poderia estar ali também, vivendo aquela presença. Mas agora, trazendo aqui para o Getsemane. Jesus, ele sabia que iria ser capturado. Mas ele preferiu e decidiu guardar a vida dos discípulos. Falou, deixa que eles vão. Vocês querem a mim, não a eles. Deixa eles livres. E eles foram. E Jesus foi capturado. Você consegue pensar no próximo e não em você? Você consegue pensar menos de si e mais no outro? Seguir o exemplo? E aí, no meio disso tudo, Pedro pega uma espada. Ele saca uma espada e corta a orelha do sumo sacerdote. Lembra que eu falei que eu ia mencionar o sumo sacerdote? Pois bem, Pedro ele saca uma espada e corta a orelha. Pedro aqui, ele queria defender Jesus, mas Jesus ele nunca precisou ser defendido. Jesus ele nunca precisou que alguém defendesse ele. E aí, isso me traz algo interessante a se refletir. A palavra vai falar que espada é palavra. Então, as duas coisas têm um significado. E o sumo sacerdote representa o mundo. E Pedro era seguidor de Cristo, qualquer outro cristão. Você já parou para pensar que, olha a reflexão. A gente, por tentar, ou outros cristãos, por tentar defender a Cristo, cortam a orelha do mundo, impedindo que este mundo ouça sobre Jesus. Por que você está tentando enfiar goela abaixo o evangelho em alguém? Permita que o Espírito Santo convença aquela pessoa. Permita que as suas obras, o seu testemunho fale por você. Você não precisa falar. Permita que a sua vida reflita Cristo. A ponto da outra pessoa vir perguntar para você, nossa, você tem um brilho diferente, você é diferente. Não permita que você corte o ouvido de alguém que precisa ouvir de Jesus. Então, quando você for parar para analisar, para pensar nisso tudo, pegue esses pontos. A beleza de Cristo nunca esteve na sua aparência, mas no seu caráter. Quem vive no secreto nunca é surpreendido pela batalha. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Muita gente corta a orelha do mundo tentando defender Jesus, quando Jesus quer abrir o coração do mundo. A verdade é que sem amor, todo mundo sai machucado. A verdade é acompanhada pela graça que transforma. Então, antes de você tomar qualquer decisão, qualquer atitude, vá ao jardim secreto e tenha um momento de experiência com ele. Dobre-se diante da presença e permita que a presença envolva o seu ser. Amém? A mensagem de hoje ela é mais curta, ela é mais objetiva, mas mesmo assim ela é uma mensagem impactante.
Se hoje você quer voltar para o jardim secreto, se hoje você quer voltar a ter este tempo de comunhão, de oração, quero te convidar a fechar os seus olhos. Jesus, ele entrou voluntariamente naquele jardim, porque já enxergava você. Cada passo em direção à cruz era um passo de amor. Hoje ele continua dizendo: venha para mim. Não importa o seu passado, não importa quantas vezes você falhou. Aquele que se entregou por você continua de braços abertos para te receber. E hoje Jesus, ele está aí, diante de você, de braços abertos, dizendo: venha até mim. Feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de ti. Obrigado porque o Senhor escolheu a cruz. Por amor a mim. Perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração. E ensina-me a viver em intimidade. Não quero apenas conhecer o lugar. Eu quero conhecer o teu coração. Entrego a minha vida a ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com o seu coração aberto, disposto a ouvir mais de Jesus, saiba que você tem uma família para caminhar contigo. Aqui abaixo tem um link escrito Eu Decidi. Vem caminhar com a gente. Vamos estar muito felizes em abrir as portas desse jardim chamado The Garden, para que você possa caminhar com a gente em intimidade e profundidade com Cristo. Amém? A gente se vê semana que vem para uma outra mensagem, para uma outra porção do que o Senhor quer nos revelar. Forte beijo, um grande abraço, que você tenha uma semana abençoada.